Hora de conversar com Mônica Bergamo. Lula passou por Mercosul, por BRICS e agora não tem mais desculpa, vai ter que dialogar com o Congresso no meio dessa crise. Mônica, bom dia para você. Eu não vou resistir a uma brincadeira. Eu lembro quando o Fernando Henrique era presidente da República e teve uma política internacional muito ativa também, e o pessoal falava: olha, o Fernando Henrique está visitando o Brasil, vamos lá. O pessoal do Cacete Planeta apelidou ele de Viajando Henrique Cardoso. É verdade. Então aí... Mas, óbvio, a política internacional externa é muito importante, não vamos diminuir aqui, mas é isso, o governo estava em compasso de espera, agora dando o fim do BRICS para o Lula voltar a batente diária e encaminhar a disputa com o Congresso, Megali. Agora é mês de julho, tudo vai acalmar, mas precisa encaminhar porque são muitos projetos importantes para serem aprovados. O presidente sinalizou já ao presidente da Câmara, Hugo Motta, que vai chamar ele para conversar, mandou recado para ele ir em Lisboa. O Hugo Motta também fora do Brasil, estava lá no seminário do ministro Gilmar Mendes, no Fórum de Lisboa. Mandou recado também, Megali, segundo eu apurei, mandou um emissário falar com o presidente Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, de que quer conversar. Ele, Lira, que além de manter influência grande entre os parlamentares, é o relator do projeto do governo que prevê isenção de imposto para quem recebe até 5 mil reais. Então está na mão dele fazer esse projeto caminhar ou não, que é uma grande promessa de campanha do Lula. Agora, a corda segue muito esticada, Megali, entre o governo e o Congresso, e o presidente está no meio de um grande dilema, né? Que é o de vetar ou não vetar o projeto aprovado pelo Congresso, que aumentou o número de deputados de 513 para 531. Então, qual que é o grande dilema, o grande drama hoje do presidente da República? O projeto, que aumentou o número de deputados, é amplamente impopular. 76% dos brasileiros são contra o aumento do número de deputados, né? Porque em vez de discutir alterações que permitam que o Congresso seja mais representativo, tenha mais mulheres, negros, trabalhadores, representantes de toda a sociedade, né? Ou seja, um parlamento que, sim, é um parlamento que nós temos eleito e democrático, mas tem déficit de representatividade. Então, em vez de discutir alguma reforma que mude isso, a discussão é simplesmente aumentar o número, aumentar os gastos. Então, o projeto é muito impopular. Se o Lula sanciona, ele pega para ele essa pauta muito desgastada, né? Então, o natural seria que o presidente da República, que está numa campanha de ricos contra pobres, cujos apoiadores estão espalhando vídeos dizendo que o parlamento só representa os mais abastados, o normal, o natural, o óbvio, seria o Lula vetar esse projeto, né? É o que ele quer fazer, é o que ele já manifestou que quer fazer, mas há conselheiros tentando demovê-lo, né? Aconselhando fortemente ele a não mexer nesse vespeiro, porque se ele vetar, o Congresso fica enfurecido, e aí adeus diálogo com o Hugo Motta, adeus diálogo com o Arthur Lira, adeus diálogo de reforma de tributos, adeus uma série de projetos. Então, eu não sei você o que faria, Megali, a gente não governa, a gente pode falar, eu vetaria, né? Mas eu não sei no lugar dele o que eu faria. Pelo menos, ele diz que não vai sancionar, ou seja, ele não vai assinar o projeto. Se ele não assina o projeto, se ele não coloca a mão no problema, depois de 15 dias, ou depois de... Não estou segura do prazo, mas depois de decorrido determinado prazo, o próprio Congresso promulga. Então ficaria sendo um assunto do Congresso, um desgaste do Congresso, mas muitos aliados, muitos parlamentares do PT, inclusive, o Rui Falcão, aqui de São Paulo, né, diversos aliados falam, não dá para se omitir, não dá para fingir que não está vendo, tem que chegar lá e vetar. Ministros importantes do Lula também defendem que ele vete, né? Que de fato ele não desvie do problema e sim vete e volta para o Congresso derruba o veto dele, como já derrubou outros vetos. Então essa é o que o presidente Megali faria? O presidente Megali vetaria, mas o presidente Megali não é presidente, né? Não tem que lidar com o centrão, não tem que ficar distribuindo ministério. Agora, para o Congresso, é bom que a gente veja o Congresso assumir alguma responsabilidade pelo que faz, né? Alguma responsabilização tem que haver. O desgaste político do aumento do número de deputados já está meio que dado, porque a votação aconteceu, eles são malandros, né? No mesmo dia da votação do IOF. Portanto, a grande notícia do dia foi o IOF. E o aumento do número de deputados acabou ficando para o rodapé. Só que a imprensa não deixou passar, né? O governo também não deixou passar. E o assunto
permaneceu na pauta, mas não com tanto desgaste assim para os nobres deputados, os nobres congressistas que votaram a favor. No caso da derrubada de um veto, a gente teria uma lista de nomes, né? Foram esses aqui, que no final das contas decidiram pelo aumento de deputados. Certamente o desgaste é maior do que uma simples promulgação, que é o que aconteceria no caso de Lula deixar passar, né, Mônica? Aí vamos ver o quanto que o Lula vai querer botar a mão nessa cumbuca, né? Tem que reunir... Desculpe. Se ele veta, o cara tem que botar digital dele ali, né? Ele tem que votar contra o veto. Tem que derrubar o veto, é uma mobilização grande, precisa de um número grande de deputados para derrubar esse veto. Fica essa discussão mais tempo na imprensa, então realmente o veto imporia um desgaste grande. E daria ao Lula esse mérito, né, de ter vetado o que os brasileiros estão rejeitando amplamente. Então, do ponto de vista popular, para ele seria muito melhor, óbvio. Mas criaria essas arestas todas e ele precisa passar outros projetos populares no Congresso, né, Megali? O Mônica, e aí um ouvinte lembrou, e eu tinha lembrado já também aqui com a Sheila, os apelidos que o pessoal lá da Caceta dava pro Fernando Henrique eram ótimos, né? A cada entrada eles inventavam um gerúndio novo para trocar pelo Fernando, né? O Fernando, viajando Henrique nervoso. Mas o melhor foi quando o presidente da época fez um discurso assertivo, batendo a mão na mesa, que eles chamaram o FHC de Ficando Henrique Nervoso. Muito bom. Muito bom. E Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos. Saudade daquele tempo. Saudade Desculpa, eu lembro do diário do Tucanês, do Zé Simão, lembra? Não é? Como é que os tucanos falam fome? Tucanaro estômago em estado de vácuo. Tucanaram a fome. E Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Boa terça-feira, Mônica. Até amanhã.